Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula para o concurso da Prefeitura de Itapecerica da Serra, aqui no estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai resolver questões da parte de conhecimentos específicos, né? Como forma de preparação para o cargo de oficial de escola. A gente vai resolver questões recentes aplicadas pela Banca Avança SP como forma de preparação para esse concurso da Prefeitura de Itapecerica, tá? Antes de passarmos diretamente para as questões, pessoal, para a resolução das questões, eu quero deixar aqui uma dica de material para esse concurso, né? Uma apostila com 200 questões, são questões comentadas e gabaritadas, todas elas são questões já aplicadas pela Banca Avança SP em concursos recentes, com foco aí no edital da Prefeitura de Itapecerica para o cargo de oficial de escola. Esse material foi organizado com base no edital, garantindo aí um estudo direcionado para o que realmente vai cair na sua prova. Então aqui você treina exatamente no estilo da banca, né, que vai aplicar a sua prova, que é a Banca Avança SP. Isso faz toda a diferença na sua preparação. Então a proposta dessa apostila, pessoal, é bem simples, né? Você aprende resolvendo questões, ao invés de ficar preso a longas teorias, né? Você aqui nessa apostila você vai direto ao ponto, entendendo como a banca cobra cada assunto, cada conteúdo na prática. Esse material ele segue o método que eu uso já há bastante tempo, que é o método de estudo reverso, que ele traz muitos benefícios no dia a dia da preparação, né? Que é um aprendizado muito mais rápido, o foco total no estilo da banca, a maior fixação do conteúdo e mais segurança na hora da prova, porque você já vai ter treinado com questões da própria banca, tá? Então, o link para que você possa adquirir essa apostila de questões comentadas e gabaritadas eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. É só acessar um preço muito acessível e realizar sua preparação com esse material em PDF, tá bom? Aqui, pessoal, a gente começa a nossa resolução de questões. Essa questão foi aplicada num concurso desse ano, que a Banca Avança SP já aplicou, e aí para a Prefeitura de Itapecerica da Serra, e aqui envolvia o estudo da Constituição Federal. Aqui diz que a Constituição Federal enumera deveres do Estado no campo educacional. Considerando a literalidade do artigo 208, ou seja, a gente vai tratar do artigo 208 da Constituição Federal, todos os itens seguintes estão corretos, com exceção a um. Assinale-o. Então a gente vai analisar, pessoal, a exceção aos itens corretos, né? A gente vai analisar então a alternativa que traz um item incorreto, um item que não está enumerado lá no artigo 208 da Constituição Federal. E você tem que ter muito cuidado, porque a Banca Avança SP ela faz muito isso, ela cobra a exceção, cobra o incorreto, né? E nem sempre ela cobra o item correto, e isso pode ser uma pegadinha na hora da sua prova. E aí, onde foi pedido isso no edital, pessoal? Tá aqui, ó. A gente está na parte de conhecimentos específicos para o cargo de oficial de escola, e aqui a gente tem Constituição Federal, os artigos 205 a 214, né? E onde o artigo 208 está compreendido aqui dentro desse rol de artigos que foi pedidos aqui no cargo de oficial de escola na parte de conhecimentos específicos, tá? E aí a gente vai analisar a exceção, né, aos itens enumerados, né, aqui como deveres do Estado no campo educacional previsto na Constituição Federal de 88. A letra A diz que a educação básica, obrigatória e gratuita é dos 4 aos 17 anos. Está dentro lá do rol do artigo 208. Né? Se estiver correto, pessoal, se estiver lá no artigo 208, a gente elimina, porque a gente está procurando a exceção, não se esqueça disso. Se a gente for até a Constituição Federal, que a gente está diretamente no site do Planalto, né, na Constituição Federal de 88, aqui diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Então aqui a gente fala do dever do Estado, das obrigações do Estado no âmbito educacional, e a gente tem logo no primeiro inciso que é a oferta, a garantia, né, de educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então está correto, a educação básica obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos é obrigação do Estado, está enumerado no artigo 208, a gente elimina porque a gente quer a exceção. A letra B diz que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência obrigatoriamente na rede privada de ensino. E aqui, pessoal, a gente vai ver que vai estar errado. Por quê?
Aqui a gente está no site da Constituição Federal, no artigo 208, agora no inciso 3, né, que diz que o Estado tem um dever, né, de garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Então, isso aqui está disposto aqui no inciso 3 do artigo 208 da Constituição Federal, né, que prevê que o atendimento educacional especializado ele deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino e não obrigatoriamente na rede privada, como fala a nossa alternativa. Então, por exemplo, um aluno que ele possui uma deficiência, ele deve ser incluído, né, sempre que possível, em uma rede pública regular, uma rede pública, tá? Regular, com apoio especializado, né, com a sala de aula com recursos, e não ele deve ser encaminhado obrigatoriamente a uma rede particular. Ele deve ser colocado preferencialmente na rede regular de ensino e na rede pública. Então aqui está errado porque diz que é rede privada. Então a exceção é essa, né? A letra B representa uma exceção ao que está disposto no artigo 208 e, portanto, é a alternativa que a gente está procurando. As demais diz o seguinte, que atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade, isso também está previsto lá como obrigação do Estado no âmbito educacional, está previsto aqui no artigo 208, aqui no inciso 4, que diz que a educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade como um dever do Estado no âmbito educacional. Então a gente já elimina porque a gente está procurando a exceção, né? Letra D diz que a oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Isso também está disposto lá na Constituição. Aqui, a oferta de ensino no inciso 6 do artigo 208, é dever do Estado assegurar aí a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Então, o ensino noturno ele deve ser ofertado de forma adequada à realidade do aluno, né? Por exemplo, um aluno que ele trabalha durante o dia, ele vai poder estudar durante a noite em uma escola pública com horário, com a estrutura adaptada à sua realidade. Então, o aluno trabalhador ele vai poder estudar, vai poder continuar os seus estudos, porque ele vai trabalhar durante o dia e vai ter ali o ensino noturno ofertado para poder adequar suas condições. Então, a gente elimina porque a gente está procurando a exceção, né, aos itens enumerados lá, aos deveres enumerados no artigo 208. A letra E diz que o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A gente vai ver, pessoal, que isso também está disposto aqui, né, o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, e aí vai disponibilizar programas de material didático, o transporte, né, escolar gratuito aí para quem está numa situação, quem mora em uma área rural, a alimentação e assistência à saúde. Então isso está disposto também na Constituição Federal, né? Que no inciso 7 do artigo 208, o Estado ele deve oferecer esses programas, né, que vão auxiliar o aluno a permanecer na escola. Então, vai fornecer merenda escolar, transporte gratuito para os alunos da zona rural, distribuição gratuita de materiais didáticos. Tudo isso vai ser ofertado pelo Estado, é um dever do Estado no âmbito educacional. E, portanto, pessoal, a alternativa que vai representar a exceção aos deveres do Estado no campo educacional, lá no artigo 208 da Constituição Federal, é a letra B. Né? Porque aqui diz que o atendimento especializado aos portadores de deficiência será obrigatoriamente na rede privada de ensino. A gente viu que vai ser preferencialmente na rede pública regular de ensino, tá? Então, a alternativa que representa a exceção é a letra B. E aí, pessoal, antes de passarmos para a próxima questão, essa questão também está na nossa apostila que eu citei no começo do vídeo, tá? É a questão número 101, aqui na parte de conhecimentos específicos, tá? E aí você vai ter a questão e na próxima página você vai ter a resolução completa, explicando tudo, onde se encontram as determinações da Constituição Federal, que essa alternativa significa que ela é a exceção, a letra B, e portanto a alternativa que representa a exceção é a letra B, e aqui o gabarito no canto inferior direito, confirmando a alternativa que é o gabarito para que você não tenha dúvida, tá? Todas as alternativas são explicadas detalhadamente para que você tenha um entendimento por completo. Além disso, pessoal, essa apostila possui um sumário clicável, tá? Então, se você quiser estudar
conhecimentos específicos, você é só clicar e será redirecionado. Se você quiser estudar noções de informática, por exemplo, é só clicar e aí você será redirecionado aqui para as questões de noção de informática, tá? Então, é muito completa essa apostila em PDF para que você possa realizar a sua preparação. Possui um sumário clicável, tudo separado, né? Todas as disciplinas separadas, para que você vá resolvendo as questões de forma organizada e vá realizando essa preparação. Agora, a questão número 2, a gente vai tratar da escrituração escolar. Isso também, pessoal, foi pedido aqui no nosso edital, né? Aqui as noções de censo escolar, de escrituração escolar, isso está aqui nos conhecimentos específicos do cargo de oficial de escola. E aí a questão diz, pessoal, que a escrituração escolar é o registro sistemático dos fatos e dados relativos à vida escolar do aluno e da unidade escolar. Com base nessa definição, analisa as afirmativas a seguir. Então, a gente vai analisar cada proposição, as afirmativas, e vai atribuir verdadeiro ou falso a cada uma delas quanto ao conceito de escrituração escolar. A letra A, a primeira afirmação, diz o seguinte, que a escrituração escolar ela tem como finalidade assegurar a autenticidade da vida escolar e a regularidade dos estudos dos alunos. Aqui está correto, pessoal, né? A questão ela trata de escrituração escolar, né? Que é o conjunto de registros formais da vida dos alunos e da própria unidade escolar, da própria escola em si. Então, a escrituração escolar ela é basicamente o registro organizado de tudo aquilo que acontece na vida do aluno ali naquela escola, desde a sua matrícula até a conclusão dos estudos, tudo vai estar registrado, né, na escrituração escolar, é o processo que garante isso, né, esse registro. E aí, a escrituração vai reunir informações como notas, como frequência, como transferências, como histórico escolar, tudo isso garantindo que esses dados sejam corretos, atualizados e possam ser consultados sempre que for necessário. E aí, essa primeira afirmação diz que a escrituração escolar ela tem como finalidade assegurar a autenticidade da vida escolar e a regularidade dos estudos dos alunos. É isso mesmo. Né? A escrituração ela existe justamente para garantir que todas as informações a respeito daquele aluno sejam verdadeiras, comprováveis e organizadas, né? Assegurando dessa maneira a regularidade da trajetória escolar do aluno. Então, quando o aluno ele solicita uma transferência para uma outra escola, por exemplo, o histórico escolar emitido ele deve refletir tudo aquilo que foi fielmente, né, as suas notas, a sua frequência escolar, a sua série cursada, tudo isso vai estar constando no histórico escolar. E isso só é possível, pessoal, por conta da escrituração escolar. E aí, então, é verdadeira essa primeira afirmação. A afirmação seguinte diz que compete à unidade escolar organizar a escrituração para atender prontamente às solicitações de informações e também de esclarecimentos. Correto, pessoal. A escola é quem vai manter aí os registros, né? E aí esses registros eles precisam estar bem organizados, precisam estar atualizados, permitindo aí o acesso rápido a essas informações sempre que for necessário. Então, se um responsável, né, se um pai ali de um aluno, ele solicita um comprovante de matrícula ou um histórico, a secretaria da escola ela deve conseguir emitir esse documento rapidamente, sem atrasos, né, para que e sem inconsistências também nas informações. Então, a escola que vai organizar essa escrituração. Então, é verdadeira essa segunda afirmação. E a terceira afirmação diz que a escrituração escolar deve ser realizada apenas ao final do ano letivo, sem necessidade de atualização contínua. Está errado, pessoal. A escrituração escolar ela deve ser feita de forma contínua, né, ao longo de todo o ano letivo e não apenas no final, como fala aqui essa afirmação número 3. Então, está errada essa afirmação. As faltas e as notas dos alunos são registradas diariamente, né? Ou periodicamente ali no sistema escolar. Então, se a escola deixar para registrar tudo apenas no final do ano, haveria um grande risco de erros, de perda de informações. Então, a escrituração escolar ela deve ser feita continuamente durante todo o ano letivo, então, e não apenas ao final. Então, está errada essa terceira afirmação.
E aí a sequência correta, pessoal, vai ser verdadeiro, verdadeiro e falso. E, portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão número 3, pessoal. Agora a gente vai preencher uma lacuna com base na lei 9.394 de 96, que é a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que também foi pedida, pessoal, aqui no edital. Então, aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, foi pedida, que é a Lei número 9.394 de 96. E essa questão, pessoal, a gente vai ter que preencher uma lacuna, né, que diz o seguinte, que a escola poderá, e aí a gente vai ter que conhecer a definição que está na lei, conhecer o conceito, né, a denominação correta lá na lei de diretrizes e bases para poder preencher essa lacuna, né? A escola poderá, e aí a gente vai preencher com algumas das lacunas, né? Os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Qual que é o conceito que preenche corretamente, qual que é a definição, a denominação que preenche corretamente a lacuna. Letra A, reclassificar. Letra B, suspender. Letra C, expulsar. Letra D, considerar. E letra E, matricular. Então, essa questão aqui ela trata da lei da LDB e ela vai cobrar, pessoal, um conceito que é bem específico, né? O que a escola pode fazer em relação à organização da vida escolar do aluno, especialmente em situações de transferência, né? Inclusive aqui quando se trata de transferências, né? Inclusive quando o aluno ele vem de outro país e aí o foco é saber qual a ação que a lei permite nesses casos. Então, o aluno ele vem de uma outra escola, ele vem de uma outra realidade, de uma outra escola. A escola vai avaliar o aluno, ela pode avaliar esse aluno e decidir, pessoal, em qual etapa ou série esse aluno ele deve ficar, mesmo que isso não siga exatamente o histórico anterior. Então, no caso de um aluno que ele vem de outro país, a escola vai avaliar o seu grau de conhecimento, o seu grau de desenvolvimento e ela pode reclassificar esse aluno em uma outra etapa, né? A lei, a LDB, ela prevê isso, pessoal, que a escola ela pode reclassificar os alunos, né? Esses alunos aí pode ser tanto em transferências nacionais, um aluno, por exemplo, ele vem de um outro estado, ou transferências internacionais, né? Com base aí nas normas curriculares. Esse aluno, um aluno que, por exemplo, ele vem do exterior, né? E o sistema de ensino lá funciona de uma forma diferente. A escola aqui no Brasil, ela pode avaliar o nível desse aluno e aí ela pode colocá-lo em uma etapa compatível com os seus conhecimentos, né? Com os conhecimentos a qual a escola avaliou. E aí pode colocar esse aluno em uma outra série do que ele estava lá nesse outro país, por exemplo. Então, esse processo chama reclassificação. Reclassificar. E a alternativa correta que vai preencher a lacuna é letra A. Onde está isso na LDB? Está aqui, ó, que é no artigo 23, né, que fala aqui que a educação básica poderá se organizar em séries anuais, períodos semestrais, fala aqui da organização da educação básica, e aqui o parágrafo 1º do artigo 23 dispõe claramente que a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país ou no exterior. Então, pode ser uma transferência dentro do próprio Brasil ou uma transferência de um aluno que vem do exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, o conceito aqui, pessoal, é reclassificar, tá? Com base no artigo 23, parágrafo 1º, alternativa correta, letra A. Questão número 4, pessoal. Agora a gente vai tratar do histórico escolar, que é também um documento muito importante, né, no âmbito aqui do estudo dos documentos escolares. Aqui diz que o histórico escolar ele desempenha um papel crucial para um aluno. Em relação às informações contidas no histórico escolar, escolha a alternativa que apresenta uma descrição precisa de sua finalidade e do seu conteúdo. E aí, a gente vai analisar cada alternativa, pessoal, com base nas definições do histórico escolar, que é um documento muito importante no dia a dia da escola, né? Então, ela quer saber se você entende para que esse documento serve e quais as informações que devem constar nesse documento, nesse histórico escolar. Então, para que a gente possa ter uma noção
das definições aqui do histórico escolar, eu trouxe aqui alguns slides explicativos. Né? Então, o histórico escolar, ele é o documento oficial que registra toda a vida escolar do aluno, ele serve como comprovação do seu percurso educacional. E aí, o histórico escolar, pessoal, ele vai reunir algumas informações, né, de forma organizada, e aí você vai ter aí como informações constantes lá do histórico escolar os dados de identificação, né, como o nome, a data de nascimento, a filiação, as séries e as etapas que foram cursadas por aquele aluno, as notas e os resultados finais daquele aluno, a frequência escolar daquele aluno, né, se ele faltou muito vai constar lá, se ele foi um aluno assíduo, né, vai constar lá, tudo isso vai constar no histórico escolar. Os registros de transferências, né? Então as entradas e as saídas de escola, se o aluno se transferiu de uma escola para outra, vai constar aqui nos registros. A classificação ou reclassificação, quando houver, né? Como eu já expliquei para vocês aí o conceito de reclassificação, e aí os períodos e os anos letivos que foram cursados por aquele aluno. Então, esse documento, pessoal, histórico escolar, fazendo a síntese, né? Ele permite que a escola ou qualquer outra instituição entenda de forma clara toda a trajetória escolar do aluno, tá? Então, um resumo aqui do que é o histórico escolar. E aí a gente vai apresentar a alternativa que fala aqui quanto a descrição precisa da sua finalidade, do seu conteúdo, né, desse documento. A letra A diz que é o seguinte, que o histórico escolar ele contém apenas dados de identificação do aluno, como nome, data de nascimento e o endereço atual, sem informações relacionadas ao desempenho acadêmico. E aqui está errado, pessoal. A gente já viu lá, né, que o histórico escolar ele não se limita à identificação, ele também registra toda a vida acadêmica do aluno. Então, além do nome, da data do nascimento, o histórico escolar ele traz as notas, a frequência, as séries que foram cursadas, os resultados, né, as notas, os resultados finais, se foi aprovado, se não. Então, tudo isso vai constar no histórico escolar. Ele não contém apenas dados de identificação escolar do aluno e, portanto, a alternativa está errada. A letra B diz o seguinte, que o histórico escolar deve conter apenas informações sobre o desempenho acadêmico atual do aluno. E aqui está errado, né, pessoal? Não é só o desempenho acadêmico atual do aluno, né? O histórico escolar ele vai registrar toda a trajetória do aluno, a trajetória completa durante os anos de estudo do aluno, não apenas o momento atual. Ele vai mostrar todo o percurso escolar, desde o início até a etapa atual, né, até a conclusão da escola, do ensino médio, e por isso está errada, né? Não é só a etapa atual que vai ser mostrada, vai ser todo o percurso escolar do aluno. A letra C diz que o histórico escolar ele deve conter informações claras sobre a vida escolar do aluno, incluindo os dados de identificação, os registros de transferências, as informações sobre classificação ou reclassificação, além de indicar a série, o período ou a etapa correspondente aos estudos realizados. Aqui está perfeito, pessoal. Essa alternativa descreve corretamente, completamente a função do histórico escolar, né? Que é registrar de forma completa, organizada e oficial toda a vida escolar do aluno, todo o percurso escolar do aluno, né? Então, quando o aluno ele muda de escola, né, o histórico escolar ele é enviado para essa nova instituição, e aí a nova escola que vai receber esse histórico escolar do aluno, a nova instituição, né, a nova escola, ela vai saber exatamente em qual etapa o aluno está, como que vai, em qual etapa ele deve continuar os seus estudos. Então, o histórico escolar ele traz aí toda a trajetória do aluno, faz todo esse registro e, portanto, a alternativa C está correta. A letra D diz que o histórico escolar não inclui informações sobre transferências para outras escolas, pois isso é responsabilidade exclusiva das instituições de ensino. Está errado, pessoal. As transferências elas fazem parte da vida escolar e elas devem ser todas registradas, tá? O histórico ele precisa mostrar por onde o aluno passou. Então, se o aluno ele estudou em 3 escolas diferentes, por exemplo, isso vai aparecer no histórico todas as escolas em que ele estudou com os períodos correspondentes. Então está incorreta aqui, porque as transferências também fazem parte do histórico, né?
Diz que não inclui, quando na verdade inclui sim as transferências no histórico. A letra E diz que o histórico escolar inclui informações detalhadas sobre o processo de classificação e reclassificação do aluno na escola, fornecendo avaliações subjetivas dos professores. Está errado, pessoal. O histórico é um documento objetivo e informal. Né? Ele não inclui opiniões ou avaliações subjetivas. O histórico escolar ele vai registrar os fatos que já aconteceram, né? E não julgamentos subjetivos. Isso está errado. Então, o histórico ele mostra que o aluno foi reclassificado. Eu já expliquei para vocês o que é reclassificação, né? Mas ele não traz comentários como o aluno tem dificuldade, ou observações, opiniões pessoais do professor. Isso não é função do histórico. O histórico ele é um documento objetivo. Ele faz o registro, mas ele não traz observações subjetivas. Tá? Então está errada a letra I, portanto a alternativa correta, que apresenta corretamente a finalidade e também o conteúdo do histórico escolar, é a letra C de casa. Agora a gente passa para a questão número 5, pessoal, mais uma vez tratando da Constituição Federal de 1988. Tá? Agora a gente está tratando aqui do artigo 214. Isso foi cobrado pelo edital, pessoal. Lembrando que a gente tem aqui histórico escolar, que foi a questão anterior, a gente tratou da definição de histórico escolar. E aqui também a gente está no artigo 214, que está compreendido aqui dentro desses artigos que foram pedidos no edital da Prefeitura de Itapecerica. E aí a questão diz que, de acordo com o artigo 214 da Constituição Federal, e aí ela vai trazer um trecho do artigo 214, né? Que a lei estabelecerá o Plano de Educação Nacional. Então a gente está falando aqui do PNE, né? Que é estabelecido no artigo 214 da Constituição Federal. Né? A gente está falando aqui do PNE, o Plano Nacional de Educação, né, que é de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a uma das ações descritas a seguir. Assinale-a. Então, a gente vai analisar aqui, essa questão ela trata do aspecto aqui da Constituição Federal de 88, no seu artigo 214, que é o Plano Nacional de Educação. Então, a banca ela quer saber, pessoal, se você conhece quais são os objetivos, né, que a educação deve alcançar no país, conforme o artigo 214 da Constituição Federal e conforme o Plano Nacional de Educação. Então, de uma forma simples, o PNE, o Plano Nacional de Educação, é um plano que organiza a educação no Brasil, e aí esse plano ele vai definir metas para melhorar o ensino. Essas metas aí vai ter lá algumas definições como combater o analfabetismo, melhorar a qualidade do ensino, né, e preparar o aluno para a vida e também para o trabalho. Tudo isso vai tá lá como meta do Plano Nacional de Educação no artigo 214. E aí a gente vai assinalar aqui um desses objetivos, uma dessas metas lá, uma dessas ações lá do artigo 214. Vamos analisar cada uma individualmente, né? A letra A fala do controle do analfabetismo. Só que a Constituição, pessoal, ela fala da erradicação do analfabetismo. A gente vai ver lá no artigo 214, que aqui a gente tem o trecho que foi trazido, né, do artigo 214, e aqui a gente tem o inciso 1º, falando da erradicação do analfabetismo e não do controle. Né? A erradicação significa eliminar o analfabetismo e não controlar, como está falando lá a alternativa A. Então, erradicar quer dizer acabar com o problema do analfabetismo no Brasil, né? E não apenas controlar. Então, alguns programas aí, como a alfabetização de jovens e adultos, né, visam não só diminuir o número de analfabetos, mas sim acabar de vez com o analfabetismo no Brasil. E, portanto, não é só o controle, né? É a erradicação. Letra B, descentralização do atendimento escolar.
Está errado, pessoal, não está previsto no artigo 214 a descentralização do atendimento escolar, embora a educação ela funcione em um regime de colaboração entre União, Estados, municípios, essa expressão não aparece lá no PNE, né? Então, a gente tem aqui o PNE, né? E não tem essa descentralização prevista aqui. A gente não tem a descentralização como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação, tá? Então, tá errada. A gente elimina também a letra B. A letra C diz que a formação para o trabalho, né? E a gente vai ver lá, pessoal, no artigo 214, que a formação para o trabalho é um dos objetivos do artigo 214, né? É um dos objetivos do Plano Nacional de Educação, que é a formação do aluno para o mundo do trabalho. Então, a oferta aí de cursos técnicos, de ensino profissionalizante, até mesmo disciplinas que desenvolvem algumas habilidades práticas, né? Vão ajudar esse aluno a se preparar para o mercado de trabalho, a se preparar para conseguir um emprego no mercado de trabalho. E dessa forma, a formação do aluno para o mundo do trabalho, a formação para o trabalho é um dos objetivos que constam aqui no artigo 214 como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação. Então, a alternativa C está correta. A letra D falava em promoção educacional do país, está errado, pessoal. A Constituição Federal, o texto lá que vai estar constante lá no inciso 5º do artigo 214 é promoção humanística, científica e tecnológica do país e não apenas promoção educacional, isso está errado, né? Então, o conceito lá vai ser incentivar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, a formação crítica dos alunos, né, que vai além de simplesmente promover a educação no país. Então, é um conceito mais completo que é previsto aqui no inciso 5 do artigo 214 da Constituição Federal, que é a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, é um conceito mais completo, né, e não é apenas a promoção educacional. E, portanto, está errada a letra D, e aí a letra E diz que é o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção da arrecadação do FGTS. Está errado, pessoal. O artigo 214, lá no seu inciso 6 da Constituição, né, ele vai tratar da proporção do PIB, né, do Produto Interno Bruto, e não de FGTS, não tem nada a ver. Né? Lá o governo ele define algumas metas, né, de investimento em educação com base no tamanho da economia do país, né, com base no PIB, com base na produção do país, no Produto Interno Bruto, e não em fundos específicos como o FGTS, que não tem nada a ver. É um fundo de garantia que o trabalhador tem, que não condiz aqui com o que é dito aqui. Né? Então o artigo 6 ele vai estabelecer, né, como um objetivo do Plano Nacional de Educação, a meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, do PIB. Né? Então, algumas metas vão estar atreladas ao crescimento do PIB e não ao FGTS, ao Fundo de Garantia do Trabalhador. Isso está errado. Então, a alternativa E está errada. Aqui é ao PIB. E, portanto, a alternativa que está de acordo com o artigo 214 da Constituição Federal, né, que representa um dos objetivos previstos lá no artigo 214, que está condizente com o Plano Nacional de Educação e as metas que devem ser atingidas, é a formação para o trabalho como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação. E, portanto, a alternativa correta é a letra C de casa, tá? E aqui a gente termina, pessoal, a nossa aula de resolução de questões, onde a gente resolveu algumas questões que foram retiradas daqui dessa apostila. São questões comentadas gabaritadas, como eu já expliquei, e que vão proporcionar uma prática com questões da banca nos moldes da sua prova, questões selecionadas conforme provas recentes, que vai te ajudar demais aí na sua preparação. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal para receber as próximas aulas que eu farei para esse concurso. Essa é só a primeira e terão mais aulas aí para te preparar também em outros aspectos aí dos conteúdos desse edital. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe seu gostei, se inscreva no canal para receber as próximas aulas, tá bom? Até a próxima.